Aula de angelologia, aula de número 1. Nós vamos começar esta matéria agora. E o que é a angelologia? Ela é a matéria que estuda o fenômeno dos anjos, e dividido em 3 partes. É uma matéria só que ela também se transforma em uma disciplina, em uma ciência. 3 partes. Angelologia propriamente dita, que nós estudamos os anjos bons, por assim dizer, ou o que o apóstolo Paulo chama de anjos eleitos, tá? Anjos eleitos. Por que o apóstolo Paulo chama os anjos de eleitos? No sentido de que eles também passaram por provações, todos os anjos passaram por provações e suportaram as suas tentações, e assim eles acabaram sendo eleitos, passaram para a aprovação. Você pode colocar então do lado aqui de anjos eleitos os anjos aprovados. Vou explicar para vocês que todos os anjos foram provados e por isso eles estão nos céus até hoje, ou melhor, por isso eles estão a serviço de Deus. Houve uma provação. Junto com a angelologia, nós estudamos demonologia, que é a ideia daqueles anjos que na provação foram reprovados. Por haverem sido reprovados, eles acabaram assumindo uma natureza demoníaca. Continuam sendo anjos, mas o Apocalipse chama eles de anjos do dragão, anjos de Satanás. E a tradição cristã chama eles de anjos caídos, tá bem? Anjos eleitos e os anjos caídos. Demonologia. Nós temos que estudar isso também, e esse é o objetivo do nosso bimestre. Junto com angelologia e demonologia, nós estudamos satanologia, porque dentre aqueles anjos que caíram, tem um que é chamado de o príncipe dos demônios, o Beelzebul. Esse príncipe dos demônios, ele é Satã, palavra hebraica, tá bem? Se escreve assim, ST, é o Satã. Como no hebraico não existem vogais, apenas o ST, e depois a gente acrescenta aqui o AA, Satã, né? Ou só um tio, tira o N fora, Satã. A palavra que nós traduzimos como sendo o adversário. E por que ele é chamado de adversário? Ele é a outra versão dos anjos. Ele é o outro lado dos anjos. E ele ganhou uma grande popularidade, por isso que ele é chamado de o príncipe das trevas, ou o primeiro anjo caído. Nós vamos ver até que ponto esta afirmação de que ele é o primeiro anjo caído tem sustentação bíblica, e a partir de que ponto existe um mito em volta de Satã. Por isso eu recomendo a vocês que puderem comprar o meu livro que eu escrevi sobre a origem de Lúcifer e do Anticristo. Eu falo bem detalhadamente sobre isso. Esse livro eu também mandei em PDF para vocês, e alguém deve ter guardado. Se não guardou, tá bem? Depois a gente vê isso daí. Quando a gente estuda angelologia, então é necessário nós estudarmos os anjos eleitos, angelologia, demonologia, os anjos caídos, e satanologia, o principal de todos os anjos caídos. Nós dividimos essa matéria assim: origem, natureza e as atividades dos anjos. Qual é a origem dos anjos? Apesar de nós termos aqui um vasto material na Bíblia para podermos falar sobre os anjos, fica a cargo da teologia sistemática construir a doutrina. Vocês lembram na matéria de teologia ministerial que eu falei sobre isso? O que é a teologia sistemática? Ela é um dos ramos da teologia. Um dos ramos. Teologia sistemática, ela é uma metodologia que existe para você ajuntar todos os textos bíblicos dentro de um só texto. Depois, qual que é o papel do teólogo? É entrar e racionalizar, raciocinar, racionar. E por isso que você vai ter teologias sobre esse assunto. Não existe unanimidade, existem proximidades.
uma teologia comparada com outra teologia, você se aproxima de outra e, consequentemente, você vai chegar até uma ciência teológica. Mas existem teologias, portanto, você pode colocar aqui um S. Teologias. Não dá para você estudar a angelologia e falar, acabei com a ciência, pronto, já sei tudo. Na verdade, aqui é só um nível elementar, um nível básico. A gente quer saber quando foram que os anjos eles foram criados. Foram criados antes do mundo visível. E por que a gente coloca aqui mundo visível? Porque eles foram criados num mundo invisível. O mundo visível, eu poderia ter colocado o mundo físico. Acontece que quando a gente estuda a natureza dos anjos, o que é que a gente descobre? Que eles foram criados assim como o homem foi criado do barro, do pó da terra. Deus usou um elemento físico. Aqui, ó. O homem foi criado de um elemento físico, de um elemento biológico ou orgânico. A gente sabe que o homem foi criado de um elemento orgânico, que é a terra, e também de um elemento químico. Pronto, o homem foi criado do pó da terra. E os anjos? Eles também foram criados usando-se alguns dos elementos da natureza. Eles têm uma natureza física também. Por mais que você fale que eles são espirituais em comparação conosco. Espirituais, a gente pode chamar de espirituais no sentido de invisíveis. Eles são invisíveis. Eles são de outra natureza diferente da nossa. Porque a nossa natureza é visível. Assim como o sol, a lua, as estrelas, as plantas, os peixes, os pássaros, os animais, os répteis, as árvores, tudo é visível. E eles foram criados de uma natureza, ou com uma natureza invisível. Deus usou a luz para criar anjos de luz, Deus usou o fogo para criar anjos de fogo, e Deus criou o ar para criar anjos que são vento, em forma de vento. Até aqui nós estamos dentro do mundo bíblico. Só que quando nós estamos estudando angelologia, somos levados para outras teologias e outras tradições também. E o que nós descobrimos? Que existem mais categorias de anjos, além dessas que são apresentadas pelas Escrituras para nós. Só que eles não são reconhecidos dentro da angelologia, eles são apresentados dentro da demonologia e da satanologia, porque é um estudo mais abrangente. Os anjos possuem uma natureza, alguns são anjos de luz, a natureza deles é de luz, eles são iluminados. Outros não, a natureza deles é de fogo. Por mais que você saiba que o fogo ele ilumina, ele brilha, é diferente da natureza da luz. A luz, ela não necessariamente ela tem calor, ela só ilumina. Agora o fogo, ele necessariamente tem calor. Aqui eu estou falando dos serafins, os serafes, e os anjos que são em forma de vento mesmo. A natureza deles é de vento. Está escrito no livro do autor aos Hebreus. A atividade desses anjos. Primeiro, eles têm cada anjo, vou começar por assim, cada anjo tem a sua própria atividade. Eles não foram criados como peças soltas. Cada anjo, quando foi criado por Deus, ele já foi criado como uma peça para um relógio. Eu tenho que montar um relógio, vou criar uma peça e vou colocar essa peça para funcionar. Todo anjo já foi criado para uma atividade específica, nem que seja para a peça de decoração. Vai ficar aqui por toda a eternidade, só dando glória a Deus e aleluia, é a sua função. Como, por exemplo, os anjos que estão em volta do trono de Deus, que de lá nunca saíram para nada, desde que Deus os criou, eles não fazem outra coisa senão funcionar como caixa de som. Eles só são caixa de som. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles só cantam, só servem como caixa de som, não fazem mais nada, não movimentam o sol, nem a lua, nem as estrelas, não vêm para a terra, nunca pisaram aqui, nem sabem como que é esse lugar, senão pelo testemunho que os outros dão. Os anjos foram criados com tarefas específicas.
E aqui você vê, existem atividades que são atividades chamadas de etéreas, outras atividades chamadas de celestiais e outras chamadas de terrenas. Vou explicar no passo a passo para vocês o que é uma atividade etérea, o que é uma atividade celestial e o que é uma atividade terrena.